Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste aqui, pessoal, eu vou mostrar e explicar para vocês como fazer a plataforma de serviço da miniatura do Scania T113H e também do R113H. Tem aqui o PDF, certo? Que já está disponível. Vou deixar o link para o download aqui no vídeo, certo? Desta parte aqui do PDF, aonde contém os desenhos de os dois modelos, certo? Então, pessoal, o PVC a ser utilizado, né, aqui na parte principal é PVC de 3 milímetros. Este PVC é daquele de cano de 150 milímetros, certo? Aqui também na plataforma de serviço do T113, o mesmo PVC, 3 milímetros, certo? Aqui já está marcado. Na sequência aqui eu vou furar, né? Dos dois, certo? E para fazer esses desenhos aqui, pessoal, esse desenho aqui dessas peças, que faz a fixação da plataforma de serviço no chassi, certo? Essa parte aqui é utilizado o PVC de espessura de 2 milímetros. Este PVC aqui é do cano de 100 milímetros, certo? Também tem essas partes aqui que elas são um suporte aqui para dar um aumento em relação da base da plataforma de serviço à altura do chassi, certo? São um de lado e o outro do outro, com a largura de 6 centímetros, que é a largura do chassi. Elas são coladas na parte inferior da plataforma de serviço, certo? E também, pessoal, vou estar utilizando, né, aqui o fio sólido de 1 por 6 milímetros, certo? Aqui a capa e aqui a parte interna, certo? Que a parte interna aqui, ela tem um diâmetro de 3 milímetros, certo? E também vou estar utilizando este fio sólido aqui, que é de 1 por 3, que a capa dele aqui, olha, dá o mesmo 3 milímetros, né? O mesmo diâmetro aqui dessa parte da parte interna do fio sólido de 1 por 6, certo? Esse aqui eu vou estar utilizando tanto a parte interna quanto a capa para fazer o degrau aqui da escada aqui da plataforma de serviço, certo? Então aqui a parte interna, a parte de cobre do fio sólido de 1 por 6 milímetros, certo? 1 por 6 milímetros, ok? E este aqui é 1 por 3 e este eu vou estar utilizando tanto a parte interna, né, a parte de cobre, quanto a capa, certo? Então, pessoal, agora eu vou furar, né, as duas partes aqui, as partes principais da plataforma de serviço, e na sequência eu vou estar mostrando para vocês como fazer toda a parte da montagem.
Então, pessoal, aqui eu já furei, né, toda a parte aqui da plataforma de serviço, certo? Tanto do T113 quanto do R113, certo? Aqui no PDF ela já está marcada da mesma forma, né? O mesmo tamanho. O desenho é exatamente igual, certo? E agora ir para a parte das peças que faz a fixação da plataforma de serviço no chassi, certo? Aqui estou utilizando PVC de 2 milímetros de espessura por largura aqui de 6 milímetros. Já está riscado aqui, certo? É riscado aqui com esse marcador aqui, certo? Como eu sempre já expliquei em vários vídeos aqui no canal, que a gente passa aqui, olha, ele é afiado aqui a parte aqui de marcar e ele já deixa um friso aqui embaixo relevo. E agora cortar, certo? Vocês sempre vão utilizar uma régua de chapa, certo? E fazer dessa seguinte forma aqui, olha. Passar aqui de um lado e de outro, né? A ferramenta afiada aqui de aço, certo? E é a melhor forma, pessoal, de se cortar PVC é esta, certo? Quando o PVC já está feito a placa assim, a melhor forma para a gente cortar é assim. Pois na serra ele acaba quebrando, né? Se a gente for serrar, ele acaba quebrando. Não recomendo fazer cortado na serra, não. Então olhei para vocês verem, aqui já até separou, né? Já tá dividido. E a gente pressiona de um lado e de outro. E ele já sai a placa já na largura, certo? Espessura de 2 milímetros por largura de 6, ok? Bem, pessoal, aqui já na parte das peças que faz a fixação da plataforma de serviço no chassi, certo? Elas estão aqui no desenho do PDF, certo? O tamanho delas é 1,5 por 6 milímetros de largura. Agora eu vou dar o acabamento, né? Cortar aqui na parte inferior, superior, né? E lixar para que elas fiquem com 1,5, certo? E vamos dar continuidade à parte da montagem. Então, pessoal, aqui já fiz as peças, né? Cortei e lixei no tamanho exato e no mesmo desenho que está aqui no PDF, certo? E agora mostrar para vocês a parte aqui da montagem da plataforma de serviço do R113, certo? Bem, pessoal, a largura do chassi é de 6 centímetros, certo? E aqui a peça aqui está medindo 6,5. Então aí vocês vão pegar uma plaquinha de PVC de 2 milímetros, ok? Colocar aqui em uma superfície plana, certo? E riscar aqui por essa parte, certo? Para ficar com 2 milímetros a partir da lateral aqui.
um lado e o outro. Vocês vão riscar a mesma coisa. Certo? Pronto. Tá riscado, agora chega a hora de colar esses dois apoios aqui, um de um lado e outro de outro. Estes são de PVC de 3 milímetros por largura de 5 milímetros, espessura de 3, largura de 5, para a plataforma de serviço ficar mais alta, né, em relação ao chassi 5 milímetros aqui, certo? E também, pessoal, vocês podem colar ela mais larga aqui, certo? Em relação à largura da plataforma de serviço, porque fica bem mais fácil de fazer a colagem, correto? E vocês vão fazer da seguinte forma: aplica a uma super, certo? E pode fazer, né, a mesma coisa aqui que eu expliquei para riscar. Sempre utilizar o papel, certo? Coloca aqui e aí vamos à colagem. Dessa forma, pessoal, fica por igual, certo? Para fazer a montagem aqui das peças que faz a fixação e não ficar uma mais fora do que a outra, certo? Fazer aqui a mesma coisa. Prontinho. E agora cortar, né? Cortar aqui e lixar para já ficar na largura exata da plataforma de serviço. E você já fazendo o acabamento aqui na lateral, já pode, né, colar as 4 peças, porque aí já fica pronta, ok? Bem, pessoal, agora fazer a colagem das peças aqui que faz a fixação nas laterais do chassi, certo? É bem simples, não tem nenhum segredo. É simples e rápido, na verdade, pessoal. Fazer aqui a plataforma de serviço do R113 é simples e é rápido. A do T113 é um pouco mais demorado para fazer, devido à escada, né? A gente tem que fazer a parte do degrau e mais uns reforços que tem na parte inferior. Mas é aqui do R113 é simples e é rápido. Pronto, pessoal. Tá montado, certo? Aqui fica a largura de 6 centímetros, né? Já na largura exata para encaixar e ser aparafusado aqui pelas laterais do chassi, certo? Pois o R113 não tem, né, a parte que vem aqui, que fica por cima do tanque, né?
só no T113 que ela é alongada, e tem aqui a parte da escada que eu vou mostrar para vocês agora, a montagem da plataforma de serviço do T113, certo? Bem, pessoal, agora a montagem aqui da plataforma, dos suportes aqui na plataforma de serviço do T113H, certo? Um lado fazer a mesma coisa aqui, fazer a marcação, certo? E medir 6 centímetros aqui, que é a largura do chassi. Ô Vicente, cadê tua tesourinha? Bem, pessoal, agora fazer aqui a montagem dos suportes aqui da plataforma de serviço da T113H, certo? E aí fazer o mesmo procedimento aqui, colocar a placa de PVC de 2 milímetros, certo? E fazer a marcação aqui, e a partir dessa marcação 6 centímetros aqui, que é a largura do chassi, ok? Marcados 6 centímetros aqui, que é a largura do chassi, ok? E aqui já colar este suporte aqui, que ele dá uma certa altura em relação à parte do chassi da plataforma de serviço, certo? Fazer aqui colar a mesma coisa, né? Pronto, colado, né? E aqui colar o outro na marcação dos 6 centímetros. Aqui, pessoal, colar pela parte de dentro, certo? Deixando a marcação pelo lado de fora, ok? Aí para vocês verem. E aqui fazer o mesmo procedimento, né? Cortar agora, dar o acabamento para colar as peças que faz a fixação no chassi. Então, pessoal, aqui agora a parte da escada, né? Então vocês vão ter que utilizar aí um tamanho de 20 centímetros, certo? Para fazer aqui a escada utilizando a parte interna do fio sólido 1x6, certo? Aqui são 3 milímetros. 3 milímetros de diâmetro, certo? E aí vocês vão marcar aqui, olha, o início aqui, ó, 2,2, que é a parte inferior da escada. 2,2, certo? Aí vai segurar aqui, olha, pode ser com alicate, pela parte de dentro aqui. E aí iniciar a dobragem, certo? Iniciar a dobragem, sempre pegando pela parte de dentro da marcação, certo? O 2,2, né? É a parte, aqui a parte inferior, certo?
Agora é importante colocar no esquadro, certo? Para a gente poder fazer a altura aqui correta. Aqui, pessoal, é importante aqui, olha, que esteja no esquadro, certo? A gente vai alinhando aqui, colocando certinho no esquadro aqui, ok? Pois e vai facilitar para a gente fazer a altura aqui exata, né? Bem, pessoal, agora fazer a montagem aqui das peças que faz a fixação, certo? Aqui a gente pode utilizar também uma superfície plana, certo? Facilita bastante. Sempre utilizando papel aqui, ok? E fazer a colagem aqui da peça, certo? Aqui, pessoal, como eu tô explicando, né, o mais um pouco trabalhoso é fazer a parte da escada aqui, certo? No mais não tem nenhum trabalho não, é a mesma coisa da plataforma de serviço da R113, certo? Essa parte aqui é a mesma coisa, né? Só vai mudar a questão da escada aqui. Pronto, pessoal, aqui já está montado nessa parte, né? A parte de fixação no chassi tá pronto, né? Agora vamos para a parte aqui da escada que dá acesso aqui a essa parte superior aqui da plataforma de serviço. Bem, pessoal, agora vamos fazer a medição aqui da altura e iniciar aqui o processo aqui da dobragem, certo? Então, pessoal, aqui vocês vão medir 4,5 a partir aqui dessa parte aqui, parte inferior, certo? 4,5, certo? É a altura necessária aqui para onde vai se iniciar a dobragem. Vocês vão marcar bem marcado aqui, certo? E vocês vão ter que ter também este gabarito aqui, certo? É o mesmo arredondamento aqui da parte aqui do tanque, certo? Vocês podem fazer um gabarito por aqui, certo? Uma tábua ou um MDF de 6 milímetros. E aí vocês vão alinhar aqui, certo? Olha para vocês verem a marcação dos 4,5 com 5 milímetros aqui, certo? Vocês vão marcar 5 milímetros a partir dessa parte aqui da lateral aqui do gabarito, né? 5 milímetros. E vocês vão alinhar os 4,5 daqui com os 5 milímetros aqui, certo? E aí vai iniciar a dobragem, certo? Vocês vão fazer exatamente dessa forma aqui, certo?
alinhar este lado também, ok, e fazer também a dobragem. Pronto. Feita a dobragem, né? Agora também tem que se colocar aqui no esquadro também, certo? Que a gente pode estar fazendo o acabamento final, certo? E o próprio gabarito aqui, né, já vai servir de esquadro. Bem, pessoal, agora é fazer o processo aqui do degrau, certo? E também dois detalhes aqui, né? Dois detalhes que tem aqui, certo? E para isso eu vou estar utilizando aqui o cabo, o fio sólido de 1 por 3 milímetros, certo? Que ele é o mesmo diâmetro aqui dessa parte, ok? Então, pessoal, aqui já dobrado a parte inferior e também a parte superior, né? E agora vamos medir 4 centímetros, né? A partir daqui, o tamanho aqui dessas partes aqui, certo? Para isso vocês vão estar utilizando uma tábua de 4 centímetros, certo? Apoie aqui e vamos medir marcar aqui os 4 centímetros, onde vai ser cortado. Pronto, marcados os 4 centímetros, aí vai ser cortado, ok? E agora fazer a parte da abertura aqui, certo? Para fazer o encaixe aqui, né, na parte inferior aqui da plataforma de serviço, certo? A gente vai ter que abrir um pouco aqui, certo? As duas partes aqui, pois não é reto, né? Um pouco mais fechado a parte inferior aqui, certo? Então, pessoal, tá aí, né? Dessa forma. Agora, fazer aqui o acabamento aqui com a micro retífica para colocar uma parte aqui da própria capa do fio sólido, certo? Para fazer o encaixe aqui onde ele vai ficar, e também fazer o degrau aqui e os dois detalhes que tem aqui de um lado e de outro, ok? Então, pessoal, aqui já feito toda a parte de dobragem, certo? E também medido aqui o tamanho, certo? Que ele vai ficar aqui em relação à plataforma de serviço, certo? Que esta distância aqui, que vai ficar as duas partes embutida na parte inferior da plataforma de serviço, é de 1,5 centímetros, certo? 1,5 centímetros aqui, certo? Aí vocês vão medir a partir daqui do final 1,5 em um e em outro, ok? E também a parte do detalhe que tem aqui, do reforço aqui na dobra, certo? Eu vou utilizar aqui, né, a capa do fio sólido de 1 por 3 milímetros, certo?
e também aqui no degrau, ok? Então, pessoal, para vocês medir aqui aonde vocês vão colocar o detalhe aqui, o reforço aqui na dobra, vocês vão pegar uma placa de PVC com a largura de 1,5 também, certo? 1,5, ok? Coloca dessa forma aqui na superfície plana, ok? E vai fazer a marcação aqui, certo? Faço a marcação aqui, coloca assim, dessa outra forma aqui, e meça também, certo? 1,5. Colocar aqui que fica melhor. 1,5 também, certo? É a medida exata, né? Para você estar colocando aí o detalhe aqui. Pronto. Medido, certo? 1,5 aqui e 1,5 também dessa forma, certo? E aqui vocês vão fazer dessa forma, ok? Deixando, né, a marcação visível pela parte de fora. E aí vocês vão marcar aqui por dentro, certo? Pronto, marquei aqui, certo? E agora cortar o tamanho exato, certo? Tem que ser os dois cortes na diagonal e fazer a colagem, ok? Aqui, pessoal, a parte da colagem agora dos detalhes, certo? Aí já tá cortados aqui para vocês verem as duas pontas na diagonal, certo? E o tamanho exato aqui para vocês fazer esse detalhe, vocês vão utilizar comprimento de 1,8, certo? Cada um, ok? E cortados, né? Cortados aqui na diagonal, de acordo que eles fiquem com encaixe perfeito aqui nas duas partes, certo? E aí vocês vão utilizar um pedaço aqui da parte interna, certo? Da parte interna do cabo, menor do que esse tamanho, certo? Somente para ter um reforço aqui para evitar que a capa dobre, ok? Vocês vão utilizar um tamanho menor do que o tamanho aqui completo da peça, certo? Aí vocês vão cortar aqui, certo? E colocar aqui por dentro. Pronto. Colocar em um e no outro, certo? Que é para evitar que essa peça dobre. Certo? Porque dessa forma a capa não vai dobrar. E aí vai ficar um serviço perfeito. Bem, agora vamos à colagem, certo? Vocês vão colocar ele no lugar, certo? E vão primeiro vocês aplicar uma super aqui, certo? E aí vocês vão colocar ele no lugar. Dessa forma, certo, pessoal? Dessa forma que eu estou
fazendo aqui, aplicar uma super e coloca ele nessa parte aqui, certo? Agora depois a gente vai fazer a colagem desta outra parte aqui, certo? Vocês podem estar fazendo de um lado e de outro. Assim facilita, né, a montagem. Não tem nenhum segredo não, pessoal. A questão é cortar exatamente todos do tamanho certo, ok? Mas em relação à parte de montagem, assim, não tem nenhum segredo não, certo? Aí já estão no lugar para vocês verem que ficou exatamente a mesma coisa do outro lado, certo? E agora fazer a colagem desta outra parte, ok? Vocês podem dar uma levantadinha aqui e aí para que a cola fique uniforme, certo? Depois de seco, aí finalizado, eles não vão mais soltar, certo? Todas as plataformas de serviço de miniaturas T113, eu faço dessa forma. Porque a escada aqui ela tem esses dois detalhes, certo? Tem vários colegas que faz também do mesmo material aqui. Utiliza solda, certo? Mas aqui eu faço dessa forma, né? Mas também ficando a critério de quem for fazer, né? Aí faz com outro material aqui a escada, certo? Um material que aceita a solda, certo? E faz todas as peças e pode fazer soldado, certo? Mas aqui eu sempre utilizo esse método aqui de fazer o degrau e esses dois detalhes aqui, né? Utilizando a capa aqui do fio sólido. Bem, pessoal, agora vamos medir aqui e colocar o degrau. Pessoal, aqui para fazer a medição da posição do degrau, né? Vocês vão colocar aqui no paquímetro a medida de 2,8, certo? 2,8 e fazer a marcação aqui, certo? 2,8 de um lado e de outro, ok? Então 2,8 marcado, que é a posição, certo? De se colocar o degrau. E a largura, né? Largura do degrau é de 2,5. 2,5 a largura do degrau, certo? 2,8 a partir daqui, da base inferior, 2,8. Largura do degrau, 2,5. Vamos fazer o degrau aqui com 2,5. Lembrando que sempre eu faço pouco arredondado aqui, para que fica um trabalho mais perfeito, né? Que esse cabo aqui ele venha a ter um encaixe perfeito aqui, certo? Então vocês podem estar utilizando um estilete bem afiado para vocês fazerem esse tipo de serviço aqui, certo? Um simples corte em V aqui na ponta aqui da capa aqui, né?
simples corte em V vai fazer toda a diferença aqui na hora do detalhe aqui do encaixe, certo? Olha aí para vocês verem, ficou exatamente do tamanho, certo? E aqui também vai se utilizar, né, um pedaço aqui da parte interna aqui do cabo, né, da parte de cobre, para evitar que o degrau venha a dobrar, certo? Aí vocês vão cortar uma parte menor, né, uma parte menor, e colocar ela interna aqui por dentro, certo? Então, pessoal, dessa forma, certo? Agora colocar o degrau no lugar, ok? E fazer a colagem. Vocês podem também fazer dessa forma, como eu expliquei, certo? Aplicar uma super de um lado, para facilitar, certo? E aí agora vocês vão encaixar do outro lado, correto? Bem, aqui já está colado de um lado. E aí agora fazer a colagem do outro, ok? Aqui vocês podem movimentar ele para que a cola venha ficar 100%, né? De um lado e de outro, para ficar uma colagem precisa, certo? Então, pessoal, aqui já está pronto a parte da escada, né? Agora, a seguir, vem a parte da colocação aqui, né? Na plataforma de serviço, ok? Então, pessoal, aqui já para finalizar, né? Para fazer a montagem aqui da parte da escada, né? Na base da plataforma de serviço, certo? E aí, né, vocês vão utilizar 2 pedaços da capa do fio sólido de 1 por 6 milímetros no tamanho de 1,5, certo? Comprimento de 1,5. Aqui já está marcado 1,5, certo? Que é o tamanho que vai ficar aqui na parte inferior. E vocês vão fazer um trabalho aqui, né? Cortar um detalhe em baixo relevo arredondado para que a capa do fio, né, fique com uma colagem perfeita aqui na parte inferior, certo? E vocês vão estar utilizando, né, a micro retífica com esta broca aqui para cortar, certo? Esta brocazinha aqui, ela veio junto com vários acessórios aqui, certo? São 2 peças dessa, né? Uma é triangular a ponta, certo? E esta é redonda. Então, para fazer esse tipo de acabamento aqui, esta da ponta redonda é o ideal. E aí vocês vão fazer da seguinte forma.
troço, viu? Então, pessoal, aqui já feito o detalhe em baixo relevo, arredondado, né? Para fazer a colagem aqui das partes aqui que vai ficar, né? Por baixo da plataforma de serviço, certo? Para ficar uma colagem perfeita, né? É necessário que faça esses dois detalhes aqui, né? Que facilita muito porque vai colar, né? A metade aqui de toda a extensão aqui do comprimento das duas partes aqui das capas, né? E aí também a capa é colada aqui nessa parte aqui, certo? É montagem única, né? Não há necessidade de retirada para fazer a pintura, não. Aqui é montagem já única, certo? Então, pessoal, aqui a montagem, né, é da seguinte forma, né? Aqui 1,5 centímetro de comprimento, certo? 1,5 centímetros. E aqui já está marcado também 1,5, certo? E a colagem aqui tem que ser uma colagem rápida, certo? Pois a uma super, a gente tem que ter rapidez, né? Vocês todos aí sabem, né? É super instantâneo. Essa cola, se a gente demorar, já era, né? Então é dessa forma. Colocou no lugar, vai pressionar até ele chegar aqui ao limite, né? Pronto, tá colado, certo? Mesmo procedimento aqui no outro. Pronto, chegou no limite, tá colado, certo? Então, pessoal, aqui já colado, né? Agora fazer a montagem final aqui, certo? Lembrando que vocês vão estar utilizando a micro retífica, né? Com esta broca aqui, para cortes de detalhamento, certo? Ela corta até em alumínio, certo? Consegue fazer detalhes até em alumínio, em cobre, PVC, MDF, madeira, né? E esta aqui, pessoal, veio junto com o jogo de peças, né? Para utilizar, veio vários esmerilhos, né? Pequenos, né? Uns redondos, outros pontiagudos, etc, né? E veio também essa broca aqui para fazer esse tipo de detalhe, né? Esse tipo de trabalho aqui ela desenvolve muito bem. Bem, pessoal, aqui agora a parte da colagem, né? Vocês vão aplicar uma super aqui e colocar no lugar, certo? Que não tem mais nenhum segredo não. Aqui é simples mesmo agora, certo? E aí aplicar também aqui do outro lado. E aí colocar no lugar e pressionar, né? É instantânea a colagem. A peça já está pronta, certo? E aí, pessoal, vocês vão fazer seguindo todos os passos, né, que eu mostrei para vocês aqui. E vocês vão estar fazendo a plataforma de serviço da miniatura do T113H, ok? E também do R113, que é esta aqui, certo? E esta aqui do T113H, que tem a escada aqui, que fica, né, na posição do tanque aqui, certo? Fica o bocal do tanque, fica nesta posição aqui, certo? Então, pessoal, não tem nenhum segredo, né, a mais do que eu mostrei aqui para vocês, certo? PVC utilizado, PVC de 3 milímetros. Essas peças aqui que faz a fixação, PVC de 2 milímetros, certo?
fio sólido de 1 por 6 milímetros, né? Fio sólido de 1 por 3 milímetros, certo? Seguir todas as instruções que eu falei para vocês aí, né? Expliquei como colocar uma parte aqui por dentro para não dobrar, certo? Também como fazer esses detalhes aqui, parte de colagem, etc, né? Então, pessoal, aqui está pronta, né? Está pronta a peça, é colagem única, não necessita de retirar para fazer a pintura não, certo? A pintura já pode ser feita com ela já pronta, montada da forma que está aqui, certo? Bem, pessoal, valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.